sou Paula Leal, estão comigo nesta edição Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes. Vamos aos destaques de hoje. Parlamentares querem saber do Supremo quem usou o celular na conversa com Vorcaro. OAB Paulista cobra a investigação da PGR sobre ministros do STF. Tribunal americano autoriza rastreio de bens do Master no exterior. A gente fala de Brasília. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Gilberto Silva, informou que ainda não recebeu uma resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, sobre um ofício que pede a identificação de usuários de uma linha telefônica ligada ao STF e a Daniel Vorcaro. O pedido envolve um número registrado no sistema oficial do STF que teria mantido contato com Vorcaro. Em resposta a um primeiro ofício, a Diretoria-Geral do STF informou que a responsabilidade por fornecer esse tipo de dado é da presidência da Corte. Diante disso, a oposição protocolou um novo pedido, com prazo definido para retorno. O comunicado afirma que a solicitação busca identificar quem usava o celular e que não haveria impedimento para fornecer a informação. A oposição também informou que, se não houver resposta dentro do prazo, poderão ser tomadas medidas administrativas e legais. O pedido termina com a cobrança sobre a identidade do responsável pelo telefone. Piotto, já falamos desse caso algumas vezes, a oposição, com razão, insiste. A única informação que eles querem saber é o seguinte: quem estava com o celular que recebeu a seguinte mensagem no dia da prisão de Daniel Vorcaro, lá em novembro do ano passado? Conseguiu bloquear? É isso. É exatamente. Simples. Aliás, é uma informação que o Supremo tem, consultando qualquer registro ali de quem pegou esse celular e com quem estava. Não é difícil essa informação. Por que tanta sonegação, então? Por que sonegar essa informação? Por que a demora? Porque quem estava não deveria estar, ou quem estava é alguém que não poderia estar. Quer dizer, poxa, as informações que se tem, ou que se presume, melhor dizendo, até porque o Vorcaro contratou o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e não ligou para ela, ligou para este número, que pertence ao Supremo. Até aí a informação. A pergunta é se exatamente o ministro Alexandre de Moraes quem atendeu, porque não se tem as conversas, dado aquele problema de apaga-se depois, enfim, tudo mais. O ministro Fachin, que está tão interessado, eu estou imaginando que esteja, em sanear o Supremo, reconhecendo que ele tem problemas sérios. Inclusive, sugeriu um código de ética. Qual é a ética de alguém que sugere um código de ética que nega, como presidente do tribunal, em última instância, ele é o presidente do tribunal, a mera informação de a quem pertencia ou com quem estava determinado telefone com aquele número? Está negando ao Congresso Nacional, que tem por obrigação constitucional ser vigilante, ser exatamente quem faz cobrança, quem, obviamente, vigia os outros poderes em nome da vontade popular. Não dá, não cola código de ética para quem nega uma informação tão básica como essa. Por quê? Há receio de mostrar, por exemplo, que está com um ministro que, por exemplo, está envolvido em algum caso, ou que está sob suspeição ou sendo investigado? Nega tanto porque não gosta que a informação seja divulgada, tem medo da informação. Prova escondida de forma muito, muito intensa revela muita coisa. Isso vale para a investigação policial ali na delegacia ou em grandes investigações como essa do Congresso Nacional. A pergunta é simples, a resposta é mais simples ainda. Qual o interesse de esconder por tanto tempo? Augusto, só para a gente relembrar a nossa audiência, a oposição tinha feito esse pedido e aí a diretora-geral do Supremo Tribunal Federal, a Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, respondeu ao ofício e disse o seguinte: olha, não é competência da Diretoria-Geral da Corte, vocês precisam endereçar esse pedido ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin. Agora o pedido segue empacado lá na presidência da Corte. Bom, eu vou repetir uma frase que todos nós ouvíamos aí ouvíamos quando chegávamos às redações dos jornais. Quem se tornava jornalista ouvia isso logo de cara. Não adianta brigar com os fatos, ponto. O povo brasileiro quer que a verdade seja apurada e escancarada. Está provado o suficiente
que se pode acreditar, o suficiente para que se acredite que estamos diante do maior escândalo financeiro da história. Não adianta querer esconder os fatos quando isso acontece, quando existe o interesse popular e o interesse também de políticos, que vai aumentar, no caso dos políticos de oposição, durante a campanha eleitoral. Pois bem, quando houve o caso Watergate nos Estados Unidos, faz tanto tempo, muita gente que nos acompanha não sabe. Resumidamente, o Partido Republicano, que estava no poder com o Richard Nixon, o Nixon era muito popular e candidato à reeleição favoritíssimo, e alguém teve a ideia de jirico de invadir, partidários do Nixon, invadir o comitê do Partido Democrata. E começou a se descobrir o envolvimento de autoridades nisso aí. Os americanos exigiram esclarecimento do caso, acho que demorou 2 anos. O Nixon se reelegeu e, no entanto, teve de deixar o cargo porque as provas foram se acumulando. Mais recentemente, tivemos o Mensalão. Quando o Jornal do Brasil, onde eu trabalhava, publicou um deputado federal que depois negou o que tinha dito, disse, olha, está correndo aqui um pagamento mensal grande, o governo está comprando votos, isso aí vai dar problema. E demos isso aí com destaque na primeira página, eu estava no Jornal do Brasil. O presidente da Câmara, envolvido também até o pescoço nesse pântano, afundado nesse pântano, ele exigiu e conseguiu direito de resposta, isso em 2004. No começo de 2005, o deputado Roberto Jefferson deu uma entrevista onde ele contava detalhes do esquema do Mensalão, e o Lula fez o diabo, disse que foi traído, depois disse que não tinha acontecido nada, ficou 6 meses sem fazer declarações, deu uma entrevista maluca na França para uma jornalista não identificada, em que ele contava outra versão, etc, etc. Resultado, o Lula só não perdeu o mandato porque numa reunião do PSDB, o Antônio Carlos Magalhães sugeriu, olha, vamos arrastá-lo sangrando até as urnas. Sim. Isso foi no dia, ele chegou ao auge do perigo no dia em que o Duda Mendonça, que era o marqueteiro da campanha, confessou que tinha recebido 12 milhões de dólares no exterior, chorando. O Lula não caiu por incompetência da oposição. Esclareceram tudo. Depois gente abafou aqui e ali, nem todos foram punidos, mas se soube o que aconteceu. Com o Petrolão, que foi outro dia, também a Operação Lava Jato identificou todos, entre eles alguns, como Toffoli, que agora tentam abafar o que se passou aí com o que aconteceu e está acontecendo no caso Master. Não adianta tentar esconder os fatos. O que se descobriu já é suficiente para que o Alexandre de Moraes se afaste do Supremo, ou seja afastado. Para que o Toffoli devolva a toga. Para que o Gilmar Mendes vá falar bobagem em festinhas familiares, etc, etc. É questão de tempo. Não adianta chiar, não adianta segurar. Então, quem tem que decidir agora como quer entrar para a história são os personagens. O presidente do Supremo vive dizendo, Fachin, que precisa moralizar aquilo ali, porque se quem pede um código de ética está achando que precisa de regras aquilo ali. Ou ele apressa isso aqui, ou piora a imagem dele. Ninguém vai escapar da condenação popular, que é a pior de todas. É a pior de todas. Vão ser condenados a jamais sair às ruas, etc. Então, eu estou dando um conselho por ter vivido
a história suficientemente para saber quando é possível controlar as coisas e quando não é. Quando não é, nenhum presidente americano condenado à reeleição de tão popular escapa. Escapa. Tem gente que escapa de escândalo, como Clinton escapou daquele caso que eu também não vou repetir aqui, da Mônica Lewinsky. O Supremo está condenado a ser radicalmente modificado e a ter outra composição. Podem cobrar isso de mim em alguns meses, que seja. Mas eles não têm escapatória. Quem começa a se movimentar muito na areia movediça é que morre. Pois é, Marcília, é fato, a Anatel já confirmou que o número de celular ali ligado a Daniel Vorcaro está vinculado ao Supremo Tribunal Federal e agora o que a oposição quer saber, quem estava de posse desse celular durante a troca de mensagem. Saberá. E na linha Já se sabe, na verdade, será revelado. E na linha do que vocês estavam comentando, Augusto falou agora, você sabe que uma vez eu estava numa audiência trabalhista, como advogado, das pouquíssimas audiências trabalhistas que eu fiz na vida, ainda bem, e eu peguei a testemunha da outra parte mentindo. E eu fiquei cutucando, eu peguei aquela mentira, eu rodava para cá, mentira, e rodava para lá, mentira. O juiz virou para mim e falou: doutor, o senhor quer a verdade ou humilhar a testemunha? Qual das duas coisas o senhor quer? E eu guardei aquilo, porque eu acho que a gente está diante de uma situação como essa. A gente quer humilhar aqui o Moraes, que merecido, é merecido. Ou a gente quer a verdade, porque a verdade está posta. Então a questão, veja, a gente sabe que o telefone é funcional, isso já é fato, como disse a Paula aqui. A imprensa já pegou o telefone do Moraes, que foi revelado esse telefone com o qual o Vorcaro conversou, a imprensa já pegou esse número e falou: esse era o número que o Moraes falava com a imprensa. Já sabemos que é o Moraes que usava o telefone. E o Moraes trocou de número assim que o escândalo começou, o escândalo Master. Quer dizer, está dito, é um fato que o Vorcaro conversou com o Moraes, ponto. Isso já é dado. Agora, a pergunta, então, que o Congresso tem de fazer, não é mais por que o STF, a Desdémona, a mulher aí do Otelo, por que ela não responde de quem é o número? A pergunta é por que diante do fato, não se investiga o Moraes. A OAB de São Paulo, por meio do seu presidente, Leonardo Sica, cobrou da Procuradoria-Geral da República a investigação sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso Master. A ordem critica a omissão da PGR, chefiada por Paulo Gonet, na apuração das denúncias. Os casos envolvem o uso de jatinhos particulares por ministros como Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, custeados por empresários com processos na corte. Além das viagens, as suspeitas sobre a atuação de Moraes em favor do Banco Master e a venda do resort Taiaiá da família Toffoli para um fundo ligado ao empresário Daniel Vorcaro. A OAB de São Paulo afirma que a investigação é necessária para esclarecer os fatos e afastar suspeitas sobre os magistrados. Marcília, OAB São Paulo, bem que a OAB Nacional poderia seguir o exemplo, até também as seccionais regionais da OAB cobrando essa postura do PGR, Paulo Gonet? Mas não vão. É bem capaz da OAB Nacional caçar a OAB de São Paulo ou se aliar ao STF, que a OAB São Paulo está pedindo investigação de ministros. Não duvide se os ministros passarem a investigar a OAB de São Paulo em razão disso. E se isso acontecer, também não duvide da OAB Nacional ir junto do STF na investigação da própria OAB de São Paulo. A gente tem a OAB... O amicus curiae na investigação. A gente tem a OAB Nacional, né? E a gente tem as OABs que a gente chama as seccionais, que são as OABs locais. Essas se manifestam tardiamente, porque vale dizer que o presidente da OAB São Paulo era vice-presidente da gestão anterior. Então agora ele está muito indignado com o caso Master, mas enquanto o pau estava batendo nos réus do dia 8, estava tudo certo. A OAB São Paulo não estava muito preocupada com isso. Agora ficou preocupada. Como a grande imprensa também fez, né? Enquanto a direita estava apanhando, o bolsonarismo estava apanhando do STF, estava tudo certo. Agora que o caso Master surge, e surge na grande imprensa, as entidades também começam a se preocupar. Mas
a OAB Nacional nem nesse momento. E por que nem nesse momento, Paula? Porque a OAB Nacional é o problema junto do STF. A OAB Nacional, ela está representando em Brasília a casta que advoga na órbita do STF. A OAB Nacional, ela tem dentro da sua diretoria boa parte desses advogados que estão aí nesses casos todos do Master e etc, e que, de alguma maneira, orbitam em torno do STF, mas não do STF para advogar, do STF para fazer lobby, orbitam em torno do STF para ter um acesso diferenciado aos ministros e assim por diante. Então, não esperem nada da OAB Nacional, do tal Beto Simonetti, não é? Que eu acho ótimo esse nome, né? Beto Simonetti parece o nome de cantor, né? Brega, cantor de lambada, e não de presidente da OAB. Tinha uma orquestra Simonetti. Então, pois é, talvez seja um bom destino ao Beto, e não mais ficar à frente da OAB Nacional, porque ela representa hoje o problema da advocacia e não a solução. Posso falar? Diga. Você sabe que eu tenho... eu olho para esse Simonetti, para as fotos dele, e também para as fotos do Gonê, e penso naquela frase do Aristides Lobo, que era um jornalista que definiu o comportamento do povo brasileiro diante da proclamação da República. Eles não entenderam o que aconteceu. De repente, cai o Império, o Partido Republicano mal existia, não tinha movimento nenhum, então vira República. Aí ele escreveu a seguinte frase: o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, como se fosse uma parada militar. A expressão deles, o rosto dos dois, sobretudo do Gonê, ele me lembra essa palavra, bestializado. Eu usei uma vez essa palavra em relação ao sorriso do Lewandowski. Ficou bravo. Queria me processar, eu só fui preciso. Não é? Lógico. Essa é a cara, bestializado. Ele olha tudo assim, aquele olhar, é um misto de abobalhado com idiota. O Gonê parece que não está entendendo nada, ele está entendendo tudo. Alheio. Cúmplice. É cúmplice. Agora, Marcília, a OAB pede a manifestação da PGR, fala que eles estão silentes diante dessa investigação envolvendo ministros, que já deveria ter sido aberta, envolvendo pelo menos o ministro Toffoli e o ministro Moraes. Agora, a gente já tocou nesse assunto, mas vale revisitar. O relator do caso, o ministro André Mendonça, assim que ele receber mais provas ali das apurações da Polícia Federal e encontrar ali provas mais robustas, eventualmente envolvendo os ministros, das que já são publicizadas, poderia ele iniciar essa investigação ou obrigatoriamente... Não. O ministro André Mendonça. Sim. Diante de provas robustas, no caso, que enseje, que justifique a abertura de uma investigação contra o ministro do Supremo, ou ainda assim ele precisa obrigatoriamente da caneta de Paulo Gonê? Olha, nos livros, na teoria, né, você precisaria do Gonê e de uma autorização dos próprios ministros para iniciar uma investigação contra os ministros. Essa seria a situação ideal. Mas o ponto é o seguinte, essas investigações que estão com o Mendonça sobre o Master, sobretudo, elas não têm como não chegar nos ministros. Não tem, já chegou. As investigações já chegaram. A delação do Vorcaro não tem como não tocar em nome de ministro. Tudo. A gente tem, aliás, a delação do Vorcaro nem existe se não tocar em ministro. Se não falar nome de ministro, o que o Vorcaro vai falar? Vai falar que ele subornou o guarda da esquina? Vai falar que ele roubou doce na venda? Não tem o que dizer senão que a cúpula do Poder Judiciário, sobretudo, está envolvida nos escândalos do Master. Portanto, nós não há nenhuma saída para os ministros que não serem envolvidos nas investigações que estão com o Mendonça. E aí, Paula, a formalidade de como é que faz, como é que não faz, fica um pouco em segundo plano, porque tudo que diz respeito a esses ministros vai estar exposto, vai estar na janela, todo mundo nu. O rei está nu
não é? Como disse o Zé Dirceu, aliás, essa semana, não é só o rei, aqui é o rei, é o bobo da corte, é a corte inteira, todo mundo está nu ali. E aí não tem como não investigar. Vai ficar completamente ridículo nós tentarmos virar a página sem o envolvimento formal dos Como ministros. naquela música, não me lembro qual era a banda, nu com a mão no bolso. No bolso. Não, no nosso No bolso. nosso bolso, exatamente. Só para complementar esse raciocínio, Augusto tinha mencionado sobre a questão da sobrevivência política. Eu só estou esperando o momento em que esse escândalo vai apagar a luz de Brasília, porque daí, meu amigo, aí é um pega, entendeu? É o risca-faca para sobreviver, porque nós estamos chegando nesse ponto. Porque vai ter tanta gente envolvida que quem sair na frente denunciando o outro começa a ter alguma vantagem. Há um momento em que todos esses escândalos apagam-se a luz. E aí, aí todo mundo quer sair na frente. Vamos ver. O Tribunal de Falências dos Estados Unidos autorizou a investigação de bens do Banco Master no exterior. A decisão permite que a liquidante da instituição intime empresas, galerias de arte e marcas de luxo para levantar informações. Entre os alvos das intimações está o empresário Daniel Vorcaro. O objetivo é mapear possíveis ativos ocultos e analisar transações financeiras no exterior. A defesa de Vorcaro contestou a investigação, mas o juiz entendeu que não há impedimento para apuração. Parte dos pedidos foi limitada, incluindo a investigação sobre um imóvel de luxo nos Estados Unidos. A decisão segue regras da legislação brasileira sobre o congelamento de ativos em casos de liquidação. Ana, estamos resgatando aquele assunto lá do início do programa, quando você nos trouxe essa decisão do juiz americano, da justiça americana, né, que determinou o rastreio dos bens de Daniel Vorcaro e do Banco Master, justamente para poder depois pagar os credores, né, para ver esse congelamento dos ativos. Paula, alguns pontos sobre esse caso. Primeiro que foi uma decisão ousada da defesa do Vorcaro em arriscar isso, né? Não, nós vamos pedir para que as investigações, não estamos falando nem de condenações, apelações, mas para que as investigações sejam suspensas, que cessem as investigações. É claro que isso não vai cair bem com a justiça americana, ainda mais uma justiça americana que sabe do passado do Brasil em relação à corrupção. Nós estamos falando de Braskem, de Odebrecht, da Lava Jato, famosa car wash aqui. Se você pergunta para qualquer pessoa interessada em política, advogados, né, juristas, sobre a car wash, todo mundo vai saber responder, né? A Odebrecht fez um acordo com o Departamento de Justiça americano, quase 5 bilhões de dólares. Ou seja, não é bem assim. Então, agora, o interessante é que eles arriscaram assim mesmo a defesa do Daniel Vorcaro. Agora, outros países vão seguir exatamente o precedente dos Estados Unidos, principalmente a Suíça, em relação ao caminho e a dar seguimento a essas investigações. Diante dessa negativa do juiz Grossman, claro que a pergunta que fica para os americanos é: mas por que impedir a investigação? Não há condenação, não há nada. E aqui, como você disse, nós estamos falando de obras de arte, nós estamos falando de imóveis nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. E tem uma outra coisa também, Paula, que é em relação a um caminho que o governo brasileiro vem negando a cooperação, que é o caminho sobre colocar o PCC e o CV na lista de narcoterrorismo. Dessa maneira, investigações sobre os tentáculos financeiros pelos americanos seriam investigações mais rápidas, mais aprofundadas, e isso não aconteceu porque o Lula protegeu o PCC e o Comando Vermelho e não autorizou que eles fossem, essa cooperação não foi autorizada, que eles fossem colocados na lista de narcoterroristas. Pois bem,
não foi a intenção desse juiz. Não creio que tenha sido a intenção desse juiz, e sim simplesmente seguir com as investigações e saber até onde isso vai, principalmente no que se refere ao que está em solo americano. Mas isso, Paula, esse caso pode abrir portas para tribunais federais que, porventura, se interessem por esses tentáculos do PCC e do Comando Vermelho nos Estados Unidos. E aí, por mais que o Lula tenha tentado proteger essas duas facções, acho que agora tem uma porta aqui nos Estados Unidos que alguns juízes federais eles podem se interessar em abri-las. Para finalizar, Paula, eu mandei uma mensagem para um amigo meu que é advogado aqui, americano, e que conversa sobre, né, esse mundo, Brasil, Estados Unidos, corrupção, Braskem, Odebrecht, Vorcaro, Master. E aí eu vou ler a mensagem que ele me mandou, porque nós estamos falando de um tribunal de falências apenas, é o começo. E ele disse o seguinte, veja bem, falência aqui, não é, num caso como esse, não é sobre números que não fecham. Muitas vezes é sobre histórias que ainda não foram completamente contadas. Paula. Marcília, pelo menos por enquanto, a casa de 32 milhões de dólares, Daniel Vorcaro, em Miami, foi preservada pela decisão da Justiça americana, pelo menos por enquanto. Por enquanto, e os demais bens de âmbito internacional do Vorcaro estão no alvo agora de possíveis bloqueios. Isso é interessante, casas de leilão, etc., obras de arte. Eu não sei se o Vorcaro tem muita arte, ele fazia muita arte, mas de outro tipo, como a gente sabe. Agora, o ponto que me chama a atenção, eu acho que deve nortear aqui o Brasil, é que esse pedido feito lá nos Estados Unidos e essa determinação, elas têm um impacto, a meu ver, na delação do Vorcaro. Por quê? Porque o Vorcaro, ele fez 2 pedidos para a sua delação, ou para, enfim, os investigadores, quando pensou na delação. Um deles era, me livrem da cadeia. E eles responderam, isso não dá, a lei brasileira não permite. Outro pedido dele é, me deem algum dinheiro quando então eu ficar livre, para que eu não fique sem nenhum. Esse era o pedido do Vorcaro. Bom, se os bens dele forem bloqueados internacionalmente, fica agora o Brasil, a justiça brasileira, com a faca e o queijo, o tomate e a alface, tudo na mão para criar algum tipo de moeda com ele. Olha, se você delatar, a gente aqui é a única esperança de te devolver alguma coisa, porque você está com tudo bloqueado no mundo. Então, se o Vorcaro não se apegar a essa delação e não afagar os investigadores com uma bela de uma delação que envolva todo mundo, que cite ministro, que entregue tudo, pode ser que a única esperança dele de não sair, de novo aqui, nu com a mão no nosso bolso, né, essa única esperança deixe de existir. É que é o seguinte, o caso se fecha, ele não fecha sem a participação dos ministros. Não tem como ficar fora. Não tem. Essa conversa de não, vai mirar nos políticos, não, vai dar ênfase a isso, tudo, nada você consegue fazer. Você não monta esse mosaico sem as peças que correspondem ao Supremo. Não tem jeito mais. 19h38. Eu vou voltar com a Ana com mais atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Parece que Donald Trump já se manifestou, já deu resposta em relação àquela possibilidade de estender o prazo das negociações, Ana? Sim, Paula, ele foi até a rede social Truth, fez um post longo, extenso, mas basicamente ali ele declara 2 semanas de cessar-fogo e que os Estados Unidos suspenderão os bombardeios e os ataques no Irã por 2 semanas, e enquanto o Irã concorda com a abertura imediata do Estreito de Hormuz. Seguimos aqui acompanhando mais detalhes, Paula. Daqui a pouco ele vai dar uma coletiva. A situação em Brasília atingiu um ponto de não retorno. A insistência da oposição em identificar o usuário do celular funcional do STF, somada à pressão da OAB de São Paulo e ao cerco da justiça americana contra Daniel Vorcaro,
coloca a cúpula do judiciário em uma posição insustentável. Como bem destacaram os analistas da revista Oeste, não se monta o mosaico do caso Master sem as peças que pertencem ao Supremo. O silêncio institucional, de Paulo Gonet e de Luiz Edson Fachin apenas, alimenta a percepção de que existe algo muito grave sendo escondido do povo brasileiro. Resta saber se as instituições terão força para investigar a si mesmas, ou se a verdade virá de fora, através das cortes internacionais. Continuaremos acompanhando cada desdobramento deste que já é considerado um dos maiores escândalos financeiros e políticos da nossa história recente. Obrigado por acompanhar nossa análise. Se este conteúdo foi importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para furarmos a bolha da informação. Até o próximo vídeo.